Hoje vamos continuar falando da série Anéis de Poder, mais especificamente da segunda temporada que estreou lá em 2024 e continua a história da criação dos anéis que causaram a ruína da Terra-média. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você dê uma olhada lá antes e depois volta para esse aqui, tá aparecendo aí no card. A segunda temporada, na minha opinião, melhorou algumas coisas, mas outras coisas continuaram no mesmo nível deplorável da primeira. Talvez até tenham piorado, para falar a verdade. Mas de certa forma, parece que os produtores ouviram algumas críticas e tiraram um pouco do tempo de tela da Chatadriel. E temos um núcleo aqui que é realmente muito interessante e que vale a pena acompanhar, e um núcleo totalmente inútil que poderia ser resolvido num episódio só, mas dura a temporada inteira. Mas vamos com calma. E aí, pessoal, aqui é o Lucas e esse aqui é o Terra-média Brasil. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like aí, se inscreve para você não esquecer. E se você já tem acompanhado o canal e quer me apoiar ainda mais, peço que você considere se tornar membro do canal. Lá você vai ter vários benefícios, vai ter seu nome mencionado nos vídeos, mas acima de tudo vai estar apoiando o canal no nível superior aí. E se você é fã de Tolkien, se você está conhecendo esse universo agora e tem vontade de conhecer mais sobre os livros, aqui na descrição tem um link para você comprar os livros do Tolkien. Lá também tem camisas, action figures, tudo sobre o universo Tolkien você vai estar encontrando nesse link aí. E por um preço super especial para vocês que são inscritos por tempo limitado, hein? Então não perde tempo, clica no link aqui. E não vamos perder tempo, vamos continuar falando agora da segunda temporada de Anéis de Poder. O início dessa temporada, na minha opinião, é um pouquinho melhor que o da primeira. O maior acerto dessa temporada é focar mais no vilão Sauron e menos na Galadriel. E aqui no início a série dedica 20 minutos só para explicar o que aconteceu com o Sauron até ele chegar no ponto que a gente vê no início da primeira temporada, com ele se passando por um humano. Na temporada anterior, o Ada até disse que tinha matado o Sauron, e aqui a gente vê como que isso acontece. Depois da derrota do Morgoth, o Sauron convocou os orcs restantes para poder se declarar como o novo Senhor do Escuro, e aqui a gente já percebe o quanto o Sauron é arrogante e confiante, característica que sempre fudeu ele. Mas os orcs já estão putos da vida de darem as suas vidas em nome de uma guerra e começaram a questionar o Sauron e dizem que ele é um mentiroso. E na hora da coroação, o próprio Adar usa a coroa para apunhalar o Sauron e os orcs juntam na facada em cima dele. Quando o Adar manda eles pararem, eu acho até engraçado que tem um orc que ainda dá mais um golpe sobrando ali. Toma! E o Sauron aparentemente morre. Tem até uma explosão que deixa tudo congelado lá fora e o corpo desaparece. Então os orcs declaram Adar como seu novo senhor. Muita gente questionou esse lance do Sauron ter sido derrotado facilmente. Eu já não me incomodo tanto, sendo que no final das contas os Maiar que vieram para a Terra-média assumem um corpo físico e esse corpo pode morrer. E ele foi meio que pego na trairagem aqui mesmo. Ele errou em confiar nos orcs, mas enfim, a gente vê o sangue ou a essência do Sauron escorrendo para umas fendas e caindo em uma caverna. Ele assume uma forma meio que de um simbionte e começa a se rastejar e vai consumindo seres vivos para ganhar mais forma, até que ele consegue sair da caverna e consegue consumir um corpo humano, uma mulher que estava passando por ali. E enfim, ele consegue assumir a forma de um homem, que é o Halbrand. Uma coisa interessante é que todo esse processo dele recuperar o corpo parece que aconteceu ao longo de muitos anos, talvez até mais de 1000 anos, porque nas cavernas a gente consegue ver o efeito da erosão nas rochas ao passar do tempo, indicando que se passaram muitos anos. Enfim, o Halbrand encontra um grupo de homens que está fugindo de um ataque orc e um velho convence ele a acompanhá-los. Eles estão indo para um navio que vai levar eles para terras além da Terra-média, porém o navio é atacado por uma besta marinha e o Halbrand ainda rouba um colar da realeza dos Homens do Sul que estava com o velho. Isso dá origem ao lance deles acharem que ele era um herdeiro das Terras do Sul na primeira temporada. Enfim, o navio naufraga e o Halbrand sobrevive em um pedaço de madeira junto com algumas outras pessoas. E é nesse ponto que a Galadriel encontra eles e rola tudo aquilo que a gente viu na primeira temporada. E aí a gente tem, enfim, o letreiro do título da série. E corta pra Lindon. Aqui a gente vê a Galadriel perseguindo o Elrond, tentando pegar alguma coisa que tá com ele, que depois a gente descobre ser os anéis élficos. O Elrond tá com receio de entregar eles pro Gil-galad, porque acha que eles possam ter sido corrompidos pelo Sauron, mas a Galadriel jura de pé junto que eles não foram. O Gil-galad exige que ele entregue os anéis, mas anéis foi foda, hein? Puta que pariu.
O Gil-galad exige que ele entregue os anéis e ele mete o louco e se joga do penhasco. E aí o rei ordena que os guerreiros encontrem o Elrond e os anéis. E aí a gente vai pra Mordor e descobrimos que o Halbrand, ou Sauron, se deixou ser capturado pelos orcs do Adar. E aí descobrimos também que o ator do Adar foi trocado. Na verdade, eu acho que o ator anterior pulou fora mesmo dessa bomba. E aí o Halbrand diz pro Adar que Sauron tá vivo e ele tá trabalhando com os elfos. Cara, aqui a gente começa a entender o plano do Sauron e ver que ele é muito manipulador. A ideia dele é fazer com que os orcs ataquem Eregion para que ele possa, enfim, retomar o exército depois. Mas, vamos lá. O Adar prende ele, mas fica com uma pulga atrás da orelha aí. Até os orcs ficam se cagando com a possibilidade do Sauron tá vivo. Eu me caguei. E a gente vai pro núcleo da Nori e o Estranho. E, mano, minha vontade era nem falar desse núcleo aqui, porque pensa no núcleo chato. Não acontece nada e é muito desinteressante. Eu dropava da série toda vez que chegava nesse núcleo aqui, ou então pulava a parte que mostrava esse núcleo. Então eu vou resumir bastante tudo que acontece aqui. O Estranho e a Nori continuam sua jornada, mas estão perdidos e quase sem comida. O Estranho faz jorrar alguns bichos de um tronco velho para eles comerem, e à noite eles conversam sobre um sonho do Estranho. Ele tá sonhando com um pedaço de madeira, lá ele. Na verdade, ele tá sonhando com um galho, que na verdade é um cajado que ele precisa para usar seus poderes com força total. Enquanto isso, lá em Mordor, o Sauron tá preso, mas consegue domesticar um lobo enorme que tava preso junto com ele ali. No núcleo dos elfos, a galera ainda tá procurando o Elrond. E aqui conhecemos o Círdan, que é um dos elfos mais velhos vivos. Ele viveu por vários milênios. E ele faz até mais sentido ter aparência velha, porque nos livros o Tolkien diz que ele tem uma aparência de mais velho mesmo. O Elrond vai buscar o conselho dele sobre os anéis e acaba entregando pra ele os anéis pro Círdan jogar eles no mar. Logo depois a Galadriel chega, mas já era tarde, o Círdan já tinha saído com os anéis. No núcleo da Nori, ela e o Estranho percebem que tem alguém seguindo eles e fazem uma armadilha. E quando pegam uma pessoa, eles percebem que é a Poppy. Ela trouxe um mapa que ajuda eles a acharem o caminho pra Hum. O Círdan, quando tá prestes a jogar o anel no mar, sente alguma coisa que balança o barco e ele decide examinar os anéis. Em Mordor, o Sauron acorda com o Adar do seu lado. O Adar conta pra ele sobre como foi quando ele foi transformado em um elfo corrompido. Ele e mais 12 elfos foram escolhidos para um renascimento com uma promessa de poder, e foram torturados e deixados em um pico com sede e fome. E o próprio Sauron apareceu lá para oferecer vinho pro Adar. E aí o Halbrand diz que o Sauron retornou em uma nova forma e ele se oferece para ir até os elfos e encontrar o Sauron. E fazem ele jurar lealdade ao Adar. E ele se ajoelha com a cabeça nos pés do Adar e jura lealdade. O cara é ardiloso demais, velho. Olha a cara desse maluco. Então, ele é libertado pra seguir até Eregion. Mas aí depois a gente vê também o lobo que ele libertou, dando um fim naquele humano lá, o Aldreg. Lá em Lindon tá o maior clima de velório. As luzes dos elfos estão se apagando e todo mundo tá aceitando já que vão ter que deixar a Terra-média. Mas aí o Círdan aparece com os anéis e diz que eles não estão corrompidos. E eles decidem colocar os anéis, a Galadriel, o Gil-galad e o Círdan colocam eles no dedo, e do nada a luz dos elfos volta, tudo fica iluminado, a árvore volta a florescer e todo mundo fica feliz, muito alegre, menos o Elrond, que ainda tá um pouquinho desconfiado. E vamos para Eregion. Nosso vovô Celebrimbor tá admirando a nova forja e vemos o Halbrand chegando em Eregion para começar a executar o seu plano maligno. E chegamos ao fim do primeiro episódio. E eu mais uma vez acho que a temporada começa até que bem, apesar de meio morna, porque dessa vez não tem aquele fator novidade que a gente se impressiona lá no começo da primeira. O núcleo do Sauron já mostra que tem potencial, mas o núcleo dos Harfoots, meu Deus do céu, podiam comprimir tudo num único episódio que cabia de boa. O núcleo dos elfos também é meio fraco e vocês vão entender o porquê disso mais pra frente. O episódio 2 começa mostrando o meu núcleo favorito, que é o núcleo dos anões de Khazad-dûm. As coisas ainda estão meio tensas por lá e o Durin IV ainda tá tretado com seu pai. A esposa dele, a Disa, pede pra que ele vença o orgulho e vá pedir desculpa pro pai dele, e ele tá meio relutante em fazer isso, e aí um tremor de terra atinge a montanha e derruba os túneis que levava a luz do sol até o reino e deixa eles no escuro. No núcleo dos elfos, a Galadriel começa a ter visões com Celebrimbor sendo morto e falando sobre os anéis de poder, e aí ela fica preocupada e vai pedir ao Gil-galad para enviar ela até Eregion para se assegurar da segurança do Celebrimbor. No início ele não acredita muito no perigo, mas depois aceita que ela vá, mas só se o Elrond for junto
junto, já que ele acha que ela tá vulnerável ao Sauron porque ela foi enganada na primeira temporada por ele, né? Lá em Eregion, o Celebrimbor se recusa a receber o Halbrand porque ele já tinha sido advertido pela Galadriel a não ter contato com ele, mas ele ainda não sabe que o Halbrand é o Sauron. Mas o Halbrand decide ficar lá nos portões e esperar. E aí a gente descobre também que os mensageiros que o Gil-galad tinha enviado com notícias sobre os anéis para avisar o Celebrimbor foram mortos por alguma coisa no caminho. E aí a gente volta para Hum e conhecemos um novo personagem misterioso, o Mago Sombrio. Descobrimos também que foi ele que enviou as acólitas de branco na primeira temporada atrás do Estranho. Ele ainda tá determinado a capturar o Estranho. Eu acho que ele possa ser um dos Magos Azuis, já que tem espaço para explorar esses personagens. Assim que eles foram para a Terra-média, eles se desviaram da missão e desapareceram exatamente nas Terras do Leste. Então, talvez esse seja um dos magos que se separou do outro, talvez ele possa até ter matado o outro, vai saber. E ele decide enviar mercenários atrás do Estranho. O líder dos mercenários diz que o plano é capturar a Nori e a Pop para poder atrair o Estranho. Enquanto isso, as Harfoots e o Estranho seguem seu caminho e conversam sobre escolher um nome pro Estranho, e ele não gosta de nenhum, mas também só falaram um nome esquisito, né? Eles decidem parar para acampar e escutam barulhos de casco de cavalo e correm para se esconder. Os mercenários do Mago Sombrio estavam se aproximando e a galera se esconde debaixo de uns panos, e os caras são tão imbecis que não conseguem ver que tem um pano ali e vão embora. E aí eles decidem achar outro caminho, porque esse caminho aqui já estava sendo vigiado pelos mercenários. Lá em Khazad-dûm, a Disa e outras anões estão indo encontrar com o rei para tentarem usar o canto mágico delas. Eu não sei como funciona isso aqui, mas parece que as cantoras da montanha têm uma ligação com a montanha e conseguem, através do canto, encontrar caminhos para escalar e encontrar a luz. Só que não dá certo e acaba piorando a situação, derrubando os últimos pontos de luz que tinha. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Que sacanagem, meu irmão. Antes de sair, o rei chama a Disa e pergunta a ela sobre o seu filho, e ela orienta que eles façam as pazes para resolver logo essa treta. Enquanto isso, o Durin IV tá lá trabalhando nas escavações. Ele foi rebaixado a trabalhador e os outros anões ficam tirando onda com a cara dele. Esses caras não têm noção do perigo não, velho. E aí, no jantar, a Disa volta a falar pro Durin e se resolver com o pai. E, rapaz, escuta sua mulher, cara. Tá virando casos de família já esse núcleo aqui. Lá em Lindon, a Galadriel vai pedir pro Elrond acompanhar ela até Eregion, mas o Elrond tá fazendo drama até agora por causa dos anéis e se recusa aí. Depois disso, o Elrond vai conversar com o Círdan, que fez até a barba aqui depois que ganhou o anel, e ele meio que convence o Elrond que os anéis talvez possam ser usados pro bem, e que é mais prudente que o Elrond guie os seus amigos ao invés de abandoná-los. Tipo um momento de frase de efeito pra mudar a postura do personagem. Em Hum, a Nori, a Pop e o Estranho estão seguindo por um caminho meio zoado e ficam sem água, e o Estranho até desmaia de sede, mas eles conseguem encontrar um poço enviado pelo roteirista. Mas o poço tem um sino que atrai os mercenários, e o Estranho acorda e conjura uma puta tempestade de areia pra derrotar eles. Mas ele não consegue controlar e a tempestade acaba puxando as Harfoots. Meu irmão, se elas não foram de arrasta pra cima depois disso aí, velho, elas nunca mais vão. Lá em Eregion, o Halbrand continua esperando mesmo com a chuva caindo, e o Celebrimbor vê isso e decide descer pra falar com ele. E aí começa o joguinho do Sauron ardiloso. Ele pergunta se o Celebrimbor já sabia dos anéis. O elfo diz que não avisaram pra ele se tinha funcionado ou não. E aí ele decide chamar o Halbrand pra entrar pra eles conversarem. O Halbrand diz pra ele que os anéis funcionaram e ele fica até emocionado, coitado. E o Halbrand diz que não veio pra brindar os anéis dos elfos, mas pra pedir que eles façam mais anéis pros homens. O Celebrimbor fica transtornado, dizendo que não podem porque os homens podem ser corrompidos pela cobiça. E aí o Halbrand se revela como sendo um enviado dos Valar com o nome de Anatar, Senhor dos Presentes, que foi enviado para auxiliar na criação de artefatos que vão salvar a Terra-média. O vovô cai nesse papo e até se curva pro cara, mano do céu, e dá até pena do cara, velho. Em Lindon, o Elrond decide que vai junto com a Galadriel pra Eregion e chegamos ao final do segundo episódio. Bora pro terceiro. O episódio volta no tempo mostrando o Elendil antes de irem embora da Terra-média. O cavalo que era do Isildur tá meio inquieto e eles decidem soltá-lo para que ele encontre o seu caminho. E a gente acompanha aqui o caminho do cavalo, Beric, retornando até Mordor. Ele enfrenta e foge de alguns orcs e chega até um túnel, onde o Isildur tá preso a umas teias e sim, ele foi capturado por aranhas gigantes, fora de tela, né? E depois de uma luta intensa, ele e o cavalo conseguem fugir dali. Lá em Númenor existe uma tensão enorme rolando. Os cidadãos estão divididos entre pessoas que apoiaram Miriel e os elfos e as que apoiam o Pharazôn. No funeral do rei, uma mulher que perdeu o filho na Batalha das Terras do Sul chega e até dá um tapa na cara da rainha regente, causando um
clima pesadão, mas a rainha então abraça a mulher, mostrando que compreende a dor dela. Mais tarde, nos aposentos da Míriel, o Pharazôn Duas Caras ajuda ela a escolher um vestido para a coroação dela, que estava prestes a acontecer, e aí eles comentam sobre uma águia que apareceu na coroação do pai dela, e o Pharazôn diz que isso é raro acontecer e que se aparecer uma na coroação dela, seria um bom sinal. Guardem essas palavras. Depois disso, o Pharazôn se reúne em um bar da cidade com seu filho insuportável, o Kamen, a Iren, a irmã aleatória do Isildur, e um outro nobre para falarem mal da rainha. E aí um amigo do Isildur, o Valandiel, escuta e vai lá dar um apavoro no bosta do filho do Pharazôn. Eu não suporto esse cara, velho. Puta merda. A Míriel vai até a câmera do Palantir e percebe que alguém roubou a pedra. Lá em Mordor, a gente vê que o Ada tá se preparando pra batalha e temos mais uma cena ridícula, cara. Um orc questionando o Ada sobre se eles precisam mesmo ir pra guerra. E aí a gente vê que esse orc tá preocupado porque ele tem uma família, cara. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Sim, puta merda. Ele tem uma mulher e um filho. Estão tentando humanizar os orcs aqui. O Tolkien tá se revirando no túmulo nesse momento. Isso aqui já me fez sentir vontade de dropar a série nesse episódio mesmo, mas eu fui teimoso e continuei. Vemos aqui também que o Ada recrutou um puta troll pra batalha. Em Eregion, vemos que o Durin e a Disa foram convidados a irem lá, e o Celebrimbor e o Anatar oferecem pra eles algo que pode restaurar a conexão deles com a montanha, um anel de poder. Eles irão fazer 7 pros reinos dos anões, e o Durin fica meio desconfiado e eles vão embora pra passar a mensagem pro rei. Depois disso, vemos uma conversa entre o Anatar e o Celebrimbor, onde o Anatar diz que eles precisam ser rápidos com os anéis, porque o Alto Rei não pode descobrir, porque ele proibiu a criação de mais anéis. De volta ao Isildur, ele segue caminho e encontra umas botas e uma espada em um corpo num pântano. Ao descer do cavalo para checar um local, ele é esfaqueado na perna por uma mulher, que diz que achou que ele era um orc. O nome dela é Estrid e ela tem um mapa que mostra a cidade de Pelargir como um possível ponto de encontro dos refugiados. Ela segue o caminho junto com Isildur. Eles se deparam depois com um homem ferido no caminho e o Isildur desce para conferir, mesmo parecendo ser uma armadilha, e realmente era uma armadilha, e vários homens que aceitaram a marca do Adar aparecem, mas eles são impedidos por flechas atiradas por ele, nosso elfo do cabelinho na régua, o Arondir. Descobrimos que ele tá na floresta à procura de lenha para usar na pira de alguém que morreu, e depois a gente descobre que infelizmente essa pessoa foi a Broin. Sim, mataram a Broin fora de tela com uma infecção devido àquela flecha na primeira temporada. Ela até parecia bem no final da primeira temporada, mas acabou morrendo mesmo. Eu acho que a atriz quis meter o pé dessa bomba também. E a gente vê também que o tio tá muito abalado com a morte da mãe. Em Khazad-dûm, o Durin vai conversar com o pai dele, e eles meio que fazem as pazes e falam sobre os anéis de poder. O Durin IV ainda mostra preocupação com os anéis, mas provavelmente o pai dele vai aceitar. Lá em Pelargir, o tio costura a ferida do Isildur e eles contam sobre o que tá rolando ali na região e sobre como a Broin morreu. E depois temos uma conversa do Arondir com o tio, onde temos algo estranho aqui. O Arondir diz pro tio que ele nasceu em Beleriand e que era um reino élfico que afundou no mar depois da guerra contra o Morgoth. Mas peraí, se a gente voltar lá na primeira temporada, a gente vai ver que Beleriand foi totalmente ignorada, como se não existisse mesmo. E aqui ele cita como se a guerra tivesse acontecido lá. Então é uma bagunça isso aqui, mano. O tio mete o foda-se pra ele, dizendo que ele não é pai dele, e mete o pé. Um adolescente insuportável, como se a morte da mãe dele tivesse sido culpa do Arondir agora. Depois, o tio se encontra com Isildur e diz que ele pode ajudar a encontrar o seu cavalo, o Beric, que foi roubado quando eles foram atacados mais cedo, e eles combinam de se encontrar ali à noite. À noite, o Isildur troca uma ideia com a Estrid sobre a história dele, ele conta como a sua mãe morreu quando ele era só uma criança. A gente vê meio que o início de algo ali entre eles dois, só que ela revela pra ele mais tarde que ela tem um marido, e aí corta um pouco do clima. O tio chega ali pra eles irem achar o Beric. Eles entram na floresta e encontram alguns homens selvagens acampando e acham o cavalo. Porém, alguma coisa gigante ataca o acampamento e o tio é capturado. E a gente vai pra uma das cenas mais esquisitas da temporada, a coroação da Míriel, ou o que era pra ser coroação, né? A Míriel tá prestes a ser coroada, e aí a Iren, traíra, aparece com a Palantir acusando a rainha de usar a magia dos elfos e começa o maior alvoroço aqui. E do nada surge uma águia gigante. E bom, a gente sabe que isso era pra ser um sinal bom pra quem tá sendo coroado, né? Mas o maldito do Pharazôn se aproxima da águia e um retardado começa a gritar o nome dele, e todo mundo entende que a águia foi ali pra comprovar que quem deveria ser o rei era o Pharazôn. Como assim? A águia começa a piar, não sei se é esse barulho
que a Arya faz. E eu acho que ela tava realmente tentando avisar pro povo que vocês estão viajando, tipo, Seus retardados, Pharazôn é o cacete, pô. Eu vim aqui pra coroação da rainha, pô. Ah, foda-se, vou vazar daqui. não faz sentido nenhum essa cena, cara. Quem teve essa ideia? E assim, dessa forma podre, acaba esse episódio aqui. E o episódio 4 começa com mais uma escolha imbecil. A Galadriel, o Elrond e mais alguns elfos se preparam pra partir de Lindon em direção a Eregion. E, mano, eles têm urgência pra chegar em Eregion, pois a chance do Sauron tá lá fazendo uma merda é grande. E qual é a escolha deles? Ir a pé de Lindon até Eregion. Sim, nada de cavalo, os idiotas vão correndo mesmo. Eles ainda comentam que levaria 2 semanas pra chegarem lá. Pensa comigo, Lindon tá a uma distância enorme de Eregion e eles têm urgência real pra chegar. E a escolha do roteiro de colocar eles indo a pé só pra atrasar eles é muito preguiçosa. Roteirinho fraco, né, gente? Eles chegam até uma ponte que foi quebrada, provavelmente um ato do Sauron pra atrasar eles, e eles decidem passar pelas colinas, mesmo a Galadriel avisando que tem algo maligno lá. O Elrond duvida dela porque não confia no poder do anel. O estranho continua separado da Nori e da Poppy após aquele feitiço lá da areia, e ele segue uma cabra até uma pequena vila habitada por ele, sim, Tom Bombadil. Tom Bombadil faz uma aparição aqui na série. Eu acho meio estranho a caracterização desse Tom Bombadil, ele parece ser muito jovem, eu imaginava ele como um cara mais velho, mas tudo bem. E aí o estranho tem a sua atenção atraída para uma árvore, cujos galhos lembram as visões que ele teve com um cajado, e quando ele tenta arrancar o galho, a árvore engole ele parcialmente. A Nori e a Pop estão vivaça depois daquele redemoinho de areia e fogem novamente dos mercenários e encontram com esse cara aí. Aí é tiração, mano. Olha o cabelo desse cara, ele tá precisando passar lá no cabeleireiro do Aronde. Esse cara esquisito se chama Merry Mac e é meio que um hobbit também, só que ele vive no deserto e apesar de não querer, ele acaba levando a Nori e a Pop pra sua aldeia. Rola até um climinha aqui entre ele e a Pop. Meu Deus do céu. Eles chegam na vila onde a gente vê que eles vivem em tocas, ó, o easter egg aí, ó. E eles conhecem a líder desse grupo, que são chamados de Grados. E as Harfoots dizem que estão procurando pelo seu amigo mago, mas a líder diz que o único mago que eles conhecem é o Mago Negro, o que causa meio que uma tensão ali. O estranho é salvo da árvore pelo Tom Bombadil, e o Bombadil se apresenta pra ele como o mais velho da Terra-média ali. Alguém antigo que existe antes das árvores e que possui um grande poder sobre a natureza. O estranho pede que o Tom ensine pra ele a magia e a usar um cajado, mas o Tom fala pra ele que ele não tá pronto ainda. E também diz pra ele que ele vai ter que enfrentar o Mago Negro e o Sauron também. Ao chegar nas colinas, os elfos encontram cavalos dos elfos que foram enviados antes pra avisar o Celebrimbor. Pelo visto, esses aqui foram mais inteligentes e usaram cavalos, mas acabou que deu ruim também. E começam a aparecer criaturas tumulares que até matam um dos elfos e o Elrond descobre que só podem matá-las utilizando espadas que foram enterradas com eles. E aí eles conseguem vencer a batalha. Lá em Pelargir, o pessoal procura pelo tio na floresta, mas sem sucesso. E no outro dia, o Arondir descobre que a Estrid carrega uma marca do Adar, o que deixa o Isildur decepcionado e meio preocupado. Ela diz pra eles que era a única opção dela continuar viva era aceitar a marca. E os três saem novamente em busca do tio. No caminho, o Isildur acaba se afundando num pântano e o Arondir afunda junto com ele tentando ajudar. E a Estrid tenta então resgatar eles com um galho. E aí aparece um bicho enorme e a gente vê o Arondir rasgar ele com a espada. Cara, o bicho tinha engolido ele aqui. A me falar que esse bicho com essa boca cheia de dentes engoliu o cara e ele não teve nenhum arranhão. Tá bom, roteirista. À noite na floresta, a Estrid tenta fugir, pegando a espada do Isildur, e aí aparece algo enorme e dá essa porrada nela aí. Sim, é um ente. Na verdade, parece que é uma ente esposa. Mais de uma, na verdade. E elas conversam com o Arondir e descobrimos que elas estão ali para proteger a floresta que estava sendo destruída pelo exército dos orcs do Adar, que tá se movendo para Eregion. O tio teria sido capturada por elas. Eu não sei qual que é o critério delas. Elas matam alguns, capturam outros, vai entender. Mas aí o tio é libertado depois que o Arondir meio que conversa com elas ali e explica pra elas que eles não são vilões. E fica por isso aí. Lá no núcleo dos elfos, a Galadriel percebe que o exército do Adar tá próximo e uma flecha acaba acertando um dos elfos e a Galadriel cura ele usando o poder do anel. Ela então entrega o anel pro Elrond e diz pra eles retornarem até Lindon e informar o rei que os orcs estão marchando para Eregion. E ela decide ficar para enfrentar os orcs e é capturada pelo Adar. E fim do episódio e da primeira metade da temporada. E a vontade de largar a série aqui já é enorme. O que me mantém assistindo é a vontade de ver o núcleo
do Sauron em Eregion e também um pouco de Khazad-dûm, que tá um pouco enrolado aqui também, eu acho que vai andar mais só no final mesmo. O episódio 5 começa com o rei Durin recebendo o seu precioso anelzinho de poder, e a gente já vê que ele tem uma influência estranha sobre o rei. E aí ele sai para olhar as escavações e começa misteriosamente a achar locais certos para eles escavarem. A galera duvida no começo, mas depois de escavarem e encontrarem luz, todo mundo fica feliz e finalmente a gente tem luz na montanha de novo. E vamos para Eregion, onde os anões estão mostrando um presente para os elfos, que na verdade são os portões leste de Khazad-dûm. É uma referência ao Senhor dos Anéis, é a mesma porta que a gente vê em Moria, na Sociedade do Anel. Mas o Anatar tá injuriado, ele tá cansado de festinha e bebedeira e quer mesmo meter marcha na construção dos anéis para os homens. Mas o Celebrimbor não tá nem um pouco afim e diz que isso é muito perigoso. O Anatar mete o louco total e diz que ele mesmo vai fazer os anéis. O Celebrimbor começa a perceber que tem parada errada, mas não faz nada, cara. Lá em Númenor, parece que o Pharazôn ainda não tá muito satisfeito por ter conseguido o trono e já planeja algo para tentar obter mais poder. O Elendil jura lealdade a Miriel, mas ela diz que talvez esse fosse o destino de Númenor para escapar da destruição. Todos os guerreiros que são fiéis a Miriel estão perdendo seus cargos, inclusive o Elendil, mas todos ainda permanecem fiéis ao seu capitão e se recusam a aceitar o Pharazôn como rei. E vemos o próprio Pharazôn aqui com vontade de usar a Palantir. De volta a Eregion, vemos que o Celebrimbor escreveu uma carta por Gil-galad sobre a influência do Anatar, dizendo que a forja foi desativada e que tá tudo bem em Eregion. Mas o anel deixa o Gil-galad um pouco preocupado, pois ele acha que deve ir até Eregion. Mas os outros elfos acham que eles devem atacar Mordor. Lá em Khazad-dûm, a Disa deixa uma joia cair rolando para uma caverna estranha, onde ela mete um canto lá para encontrar a joia e ela escuta uma vibração como uma resposta que a gente sabe que é o Balrog despertando. Enquanto isso, o rei Durin tá ficando malucão e tá cobrando o pagamento dos outros reinos dos anões para entregar os anéis de poder. O Durin, filho, vai até o rei avisar que eles não podem escavar, porque a Disa ouviu aquele som, e o rei liga o foda-se, mostrando que ele tá totalmente dominado pela ganância do anel. Lá na forja do Celebrimbor, eles começam a notar alguns objetos voando de forma estranha e percebem que uma das elfas ali, a Myrddania, estava usando um anel e ficou invisível. Ela foi pro mundo dos espectros e lá ela viu a verdadeira forma maligna do Sauron e entrou em desespero. Porém, quando ela tirou o anel, ela não sabia quem que era o Sauron. Isso deixa o Celebrimbor desconfiado e o Anatar um pouco preocupado. O Durin, filho, vai até Eregion para contar que o anel tá fazendo mal pro pai dele, o que deixa o Celebrimbor ainda mais desconfiado, e o Anatar começa a executar seu plano de virar os elfos contra o Celebrimbor, dizendo pra Myrddania aqui, que eu gosto de chamar de Merdânia, que a forma maligna que ela viu, na verdade, era do próprio Celebrimbor, e pede pra ela não contar pra ninguém. O cara é o capeta mesmo, velho. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebub. Lá em Númenor, o Elendil e o Valandil estão num santuário prestando homenagens aos mortos na batalha, e o insuportável do Kemen chega dizendo que o santuário foi fechado e acaba quebrando alguns ídolos ali, e o Elendil fica puto e mete um soco na cara dele, lavando a alma de todo mundo que tá assistindo. Isso evolui para uma briga rapidamente, o Valandil contra o Kemen, e o Valandil quase morre, mas ele vira a briga e quebra o braço do Kemen. E aí ele aponta a espada pro Kemen, mas o Elendil grita para ele largar. E, cara, isso aqui foi burrice. O cara sabe que o Kemen é o maior traíra, ele larga a espada e dá as costas. E aí, não dá outra. O Kemen acerta ele com a espada pelas costas e mata o Valandil. O Elendil fica desolado com isso e depois ele é preso. O Durin, filho, novamente tenta avisar o pai que o anel é maligno, mas o rei já tá tomado pelo poder do anel e ignora ele. Lá em Eregion, o Celebrimbor tenta conversar com o Anatar sobre os anéis e eles chegam na conclusão de que tem que terminar os anéis dos homens para equilibrar o projeto e consertar os anéis dos anões. Os outros elfos estão meio desconfiados do Celebrimbor e o Anatar se aproveita disso para ganhar a confiança deles. O Elrond chega a Lindon e avisa o rei que os orcs estão indo para Eregion e que eles precisam impedir a queda da cidade. E o rei diz que eles não podem impedir Sauron e Adar, deixando claro que eles precisam de mais ajuda. No acampamento dos orcs, o orc pai de família revela que a Galadriel tá presa em uma jaula e o Adar chega e é rendido por ela, mas ele diz que tem uma proposta para
pra ela, e que eles têm o mesmo inimigo e quer se aliar a ela pra pegarem o Sauron. E o episódio acaba aqui. O episódio 6 começa com o Arondir correndo pela floresta e enfrentando alguns orcs, e aqui a gente vê que o seu cabelinho tá saindo da régua. Ele já deve estar algumas semanas sem visitar o barbeiro. E ele encontra um mapa de Eregion no bolso de um dos orcs e segue pra lá. Lá em Eregion, o Celebrimbor tá tendo dificuldades para forjar os anéis e percebe que o Mithril acabou e que os anões interromperam o fornecimento. E ele começa a ficar maluco e esquece até o nome da elfa lá, da Merdânia, e isso deixa ela ainda mais preocupada. O Anatar chega dizendo que o povo quer uma audiência com o Celebrimbor, mas ele se recusa, dizendo que precisa terminar os anéis. Aqui nós vemos que o Sauron já começa a utilizar vestes pretas, demonstrando que ele está se revelando parcialmente. Mas o seu plano de culpar o Celebrimbor continua. E aí o Anatar sai e diz para os elfos que o Celebrimbor colocou ele no poder, e os elfos mostram para ele um corpo que chegou na cidade ali, que é de um dos soldados élficos que estava fora da cidade, e no peito dele tá escrito algumas palavras na língua negra que dizem onde está ele, e isso deixa o Anatar preocupado. No acampamento dos orcs, o Adar diz que a Galadriel pode ser capaz de matar o Sauron se ela estiver usando o anel e a coroa do Morgoth na batalha. E em Númenor vemos o julgamento do Elendil. O Farazôn diz que ele pode ficar livre se renunciar a seus crimes e aceitá-lo como legítimo rei, mas o Elendil não aceita e eles decidem que ele vai ter um julgamento dos Valar, que é simplesmente colocar ele para ser devorado por uma fera marinha. Se a fera não devorar ele, ele tá perdoado. Vemos um pouco do núcleo dos Harfoots, que sinceramente não tem nada de interessante. A Pop de paquerinha com o rapaz do cabelo ridículo, a Nori conversa com a líder do grupo, e o estranho fica dividido entre procurar seu cajado ou ir atrás das suas amigas. Em Khazad-dûm, o Anatar chega para pedir mais Mithril ao rei Durin, mas ele nega. O Durin IV fica até feliz, mas logo percebe que seu pai negou, porque ele quer extrair o máximo de Mithril da montanha para ter lucro vendendo em caso de uma guerra. A Irin visita o pai dela na prisão, pede para que ele repense e se curve ao rei, mas ele não aceita, com razão, né? E ela diz que conseguiu permissão para levar Miriel até ali para falar com ele, e eles têm uma conversa. Em Khazad-dûm, os anões se preparam para continuar a escavação por mais Mithril, e a Disa atrai alguns morcegos gigantes para impedir que eles continuem. E chegamos ao julgamento do Elendil. Antes dele ser jogado lá no mar, a Miriel aparece e se oferece para ser julgada no lugar dele, já que os crimes foram cometidos em nome dela. E a galera permite. Porém, ela é jogada pra fora e considerada inocente, e o Farazôn fica com cara de bunda. A Galadriel confirma pro Adar que o Halbrand é realmente o Sauron, e ele decide começar o ataque à cidade. E ela diz que isso é exatamente o que o Sauron quer, porque ele não tem exército, mas o Adar não tá nem aí e segue com o ataque. O episódio termina com os orcs lançando ataques de catapultas sobre a cidade. O episódio começa com o Celebrimbor trabalhando na tranquilidade da sua oficina, até que ele percebe um rato que parece estar num loop eterno e acha meio estranho. O Anatar então chega para apressar ele da criação dos anéis, e depois que ele sai da sala a gente vê a cidade sobre o ataque. Sim, o Sauron colocou o Celebrimbor numa ilusão para ele conseguir terminar os anéis. A batalha continua e os orcs param os ataques à cidade e direcionam eles para as montanhas próximas ao rio, na intenção de represar o rio mesmo. E enfim, eles conseguem atravessar a pé para atacar a cidade. O Arondir finalmente chega nos arredores da cidade. Lá em Khazad-dûm, o Elrond chega para pedir a ajuda do Durin na batalha, mas eles já estão com problema demais, com o rei ficando maluco, mas o Durin diz que vai ver o que pode fazer, mas a gente não tem tanta esperança. A batalha continua rolando. Cara, meu maior problema com essa batalha é que nos planos abertos o exército parece ser enorme, cheio de orcs, mas nos planos mais fechados eles economizam nos figurantes e parece que tem poucos orcs. Sei lá, eu sinto algo estranho. Isso rola com os elfos também quando eles chegam. O Celebrimbor percebe que tá em uma ilusão e vê que ao invés de Mithril ele estava usando o sangue do próprio Sauron para forjar os anéis, e ele fica desesperado. E finalmente ele descobre que o Anatar na verdade era o Sauron. Ele sai para fora para avisar os elfos, mas nessa altura todos já estão achando que ele ficou maluco. E o Sauron usa magia para jogar a Merdânia da muralha, causando a impressão de que foi o próprio Celebrimbor que fez isso, e o Sauron diz para ele terminar os anéis que ele vai poupar a cidade. E nesse momento eles escutam trombetas. O exército dos elfos
chega na batalha e temos essa cavalgada aí da hora, top demais, e esse balde de água fria. Minha pergunta é como que esses cavalos frearam tão facilmente? Eles estavam rápido pra caramba. Imagina a galera que tava lá no fundo. O Elrond vai ter uma conversa com o Adar e o Adar propõe que ele entregue o anel para que ele possa vencer o Sauron. E o Elrond se recusa e decide que eles vão pra batalha. Antes de sair, rola esse beijo estranho aí com a Galadriel, tipo, muito anticlimático, mas a explicação é que o Elrond coloca um broche, sei lá o que é isso, na mão da Galadriel para que ela consiga fugir depois. O Elrond envia um dos elfos para Khazad-dûm porque, segundo ele, o Durin ia reunir o exército sem a permissão do rei para ir pra batalha. A Galadriel consegue fugir e na fuga ela encontra com o Arondir, que tá doido para matar o Adar, mas ela convence ele a ir pra cidade e deixar o Adar para depois. Em Khazad-dûm, o Durin consegue reunir o exército, mas quando eles estavam prestes a sair, um anão vem e diz que o pai dele tá maluco metendo machado em outros anões e vai escavar a montanha sozinho, podendo assim libertar o Balrog. O Durin fica dividido nesse momento. O Celebrimbor termina os anéis e corta o próprio dedo para conseguir fugir com eles. E no caminho, ele se encontra com a Galadriel, que conseguiu invadir a cidade, e ele entrega os 9 anéis dos homens para ela, para que ela possa levar eles para longe. Mas conhecemos a teimosa da chata Adriel, né? E é claro que ela não vai fazer isso. Lá na batalha, os elfos estão levando a pior e sofrendo muitas baixas. O Elrond e o Gil-galad conseguem derrotar um troll com a ajuda do Arondir. O Celebrimbor encontra o Sauron com alguns soldados, mas ele mata todos. O dia amanhece na batalha e o elfo que o Elrond enviou para Khazad-dûm volta todo cravado de flecha e diz que os anões fecharam os portões e não virão para a batalha. O Adar e os orcs atacam, o Arondir tenta matar o Adar, mas é atravessado pela espada dele e o Adar consegue pegar o anel da mão do Elrond. O episódio termina nesse clima de tensão. E a batalha, pelo menos nesse episódio, eu acho que deixa muito a desejar. O Gil-galad não tem nenhum momento legal. Tem um momento do troll, mas ele não faz nada sozinho. E nos livros a gente sabe que o Gil-galad é um guerreiro de alto padrão, né? Ele luta com o Sauron, apesar de ser derrotado, mas eles deixam o Sauron bem ferido na Guerra da Última Aliança. E aqui na batalha ele parece que é um aleatório. Mas aí a gente vai pro último episódio. O episódio começa com o Durin quarto tentando impedir o seu pai de prosseguir com as escavações, mas o pai dele ignora e faz um buraco enorme na caverna. E aí vemos ele, o Balrog, e o rei percebe a merda que fez e se sacrifica para salvar o filho e a montanha. Tudo desmorona e a Disa e outro anão conseguem tirar o Durin dali. Essa cena do Balrog aqui é uma das cenas mais bonitas da série, sério mesmo. Se essa série não é boa de roteiro ou de visual, em alguns momentos ela é bem bonita. E aí vamos pro núcleo chato dos Harfoots, e eu vou resumir bem essa parte aqui pra gente ir logo pro que importa, né? O estranho chega até a Vila dos Grados e tudo tá deserto. A única pessoa que ele encontra lá é o Mago Sombrio, que propõe que os dois se unam, mas o estranho nega. A Nori e os outros estavam sendo feitos de reféns ali pelos mercenários, mas eles se desentendem com o Mago Sombrio e o Mago acaba matando eles. Quando o Mago percebe que o estranho não vai aceitar se unir com ele, ele derruba as colinas e vai embora. O estranho consegue segurar as pedras por um tempo para todos fugirem, mas depois tudo cai em cima dele. Em Númenor, o Pharazôn encontra uma forma de crescer para cima da Miriel de novo, inventando que ela só sobreviveu ao julgamento porque ela é aliada de Sauron. Os nobres acreditam e começa uma perseguição aos apoiadores da Miriel. O caos se forma na ilha, a Miriel entrega a famosa espada pro Elendil e fala para ele fugir. E temos um spoiler aqui do que vai rolar no futuro. Lá em Eregion, a Galadriel continua a ajudar na evacuação da cidade, mas ela é cercada por orcs na saída e ela se oferece em troca de deixar os elfos irem embora e diz que vai entregar os anéis pro Adar. Enquanto isso, o Sauron tá torturando o Celebrimbor, acertando ele com várias flechas na intenção de descobrir o que ele fez com os 9 anéis, mas o Celebrimbor se mantém firme até o fim e não revela. E temos o encerramento desse arco aqui, que pra mim é o melhorzinho da temporada. As atuações tanto do Sauron quanto do Celebrimbor, apesar dele ser um elfo velho, são realmente boas. A gente se sente angustiado por ele e fica puto com o Sauron. Vemos realmente que ele é a pura maldade. Enfim, o Sauron mata o Celebrimbor depois dele fazer uma profecia que o Sauron cairia por causa de um único anel, e o orc pai de família chega e dá a entender que ele vai se aliar ao Sauron. Lá em Pelargir, o núcleo praticamente não andou na temporada inteira. A gente também tem um beijo aqui entre o Isildur e a Estrid, mesmo ela sendo casada. E aí chega o navio de Númenor e o Kemen tá nele e chega sendo insuportável como sempre, dizendo que o acordo que havia com a Miriel mudou e agora eles vão construir torres e vão cobrar pagamento dos moradores em troca de proteção. Ele fica surpreso ao ver o Isildur pergunta se ele pode levar algumas
pessoas para Númenor e com ele, e o Kamen diz que os homens inferiores não podem ir. E ele também diz que o Elendil foi preso por traição, o que deixa o Isildur puto, mas sem poder fazer muita coisa ali. Lá em Eregion, a Galadriel encontra o Adar, que tá com o anel dela, e ele tem o rosto meio que curado e fica bonzinho por um momento, e diz que vai derrotar o Sauron e que os orcs não vão mais atacar os povos livres da Terra-média. E aí chega o orc pai de família numa maca, a gente acha que ele se feriu, mas na verdade era uma armadilha. Os orcs atacam o Adar e matam ele da mesma forma que eles mataram o Sauron lá no início. E aí o Sauron chega, pega a coroa do Morgoth e ordena que os orcs ataquem Eregion e não deixem ninguém vivo. E se inicia aqui a luta dele contra a Galadriel. Ele tenta usar ilusões para afetar ela, mas ela permanece firme. Em Eregion tá praticamente tudo perdido, porém no último momento o exército dos anões chegam e as coisas começam a mudar. A Galadriel começa a tomar um pau do Sauron e ele consegue pegar os 9 anéis e pede que ela entregue o anel dela, mas aí ela decide se jogar de um puta penhasco. E aí a gente pensa, morreu. Só que não, ela é resgatada pelo Gil-galad e ele faz uma magia pra manter ela viva, já que ela tinha sido ferida pela coroa do Morgoth. E não foi nem a queda que ia matar ela, era o ferimento. O orc pai de família vai reclamar com o Sauron que eles estão tomando um pau na batalha e precisam recuar. E o Sauron, com toda a sua malvadeza, mata o orc pai de família, deixando a sua família orc sem um provedor. E o Sauron e os orcs acabam recuando. Chegamos aqui na reta final, os núcleos ficam na seguinte situação. No núcleo dos Harfoots, o estranho, ou Gandalf mesmo, porque aqui os grados começam a chamar ele de Grand Elf, que é algo como o Elfo Grande, e cara, soa como Gandalf isso aqui, então é Gandalf mesmo. Ele acha um cajado, consegue escapar das rochas que caíram em cima dele lá e vai falar com o Tom Bombadil novamente. A Nori e a Pop ficam lá na Vila dos Grados. Em Númenor, a treta continua, mas o Elendil consegue fugir. O Mago Sombrio se prepara para tentar achar o Gandalf de novo e o Durin recebe a mensagem de que a batalha foi vencida, apesar de terem praticamente perdido a cidade. E no núcleo dos elfos vemos o início de Valfenda. Todos vão para um vale onde podem descansar e se recuperar. E cara, uma coisa que eu percebi lá na batalha, e agora também, o Arondir não tinha sido atravessado pela espada do Adar. Depois disso ele aparece lutando normal na batalha, sem parecer que tá ferido, e agora não parece nem um pouco que ele foi ferido. Será que os diretores se esqueceram disso? E a série termina com os elfos se preparando pra grande guerra contra o Sauron, erguendo as espadas e o carai. Agora o Sauron tem os anéis e ele vai forjar um anel pra tocar o terror na Terra-média. E a temporada termina aqui. Enfim, como eu disse, algumas coisas melhoraram em relação à primeira, mas muitas pioraram. Os núcleos dos Harfoots, o núcleo de Pelad, meu Deus do céu, até o núcleo de Númenor tá um pouco mais chato nessa temporada. Até o núcleo dos anões, pra falar a verdade, não acontece tanta coisa, ele anda mais no final. Eu assistia esperando pra ver o Sauron em Eregion. Os episódios que ele não aparece ou aparece pouco são os piores. A batalha também não me agradou tanto. Nos planos abertos parecem ter exércitos enormes e nos planos fechados parece que faltaram figurantes, sem contar nos ferimentos dos elfos que desaparecem de um episódio pro outro. Mais uma vez, como adaptação, a série não entrega, mas como série isolada, ela também é fraca. O roteiro continua arrastado. Tem núcleos bons, mas a maior parte é enrolação pra dar substância pra série. E aí, o que você achou das 2 temporadas de Anéis de Poder? Se você foi guerreiro de chegar até aqui no final desse vídeo, deixa o seu comentário. Se é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like no vídeo, obviamente, e considerar se tornar membro do canal. Se você tá curtindo acompanhar, considere realmente apoiar o canal em um nível mais alto, além dos benefícios que você vai ter aqui. E lembrando mais uma vez, se você quer comprar os livros do Tolkien e vários outros itens da Terra-média, clica no link aqui da descrição, o primeiro link, você vai ser direcionado para uma página com vários itens com um preço super da hora. Obrigado a todos vocês e especialmente a você que chegou aqui no final desse vídeo enorme, mas que eu finalmente consegui falar das 2 temporadas de Anéis de Poder que vocês me pediam muito aqui. Então se tem outras obras do universo Tolkien que vocês queiram que eu fale aqui no canal, deixa aí nos comentários também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!